Coloca o nome dele aqui, por favor. A gente está ao vivo e a essa hora não dá para lembrar muito tempo do nome das pessoas, não. 1 e 8 minutos. Rafael, como é que você entrou em depressão? O que fez você viver tão triste? Pastor, lá atrás, eu tinha uma vida até que tranquila. Trabalhava, estava levando ela, tinha um bom trabalho. E no meio desse tempo, eu conheci uma pessoa e me envolvi com ela, ficamos bem até um certo tempo, a gente estava bem, ficamos alguns anos juntos e de repente se rompeu esse laço amoroso. Esse laço se quebrou e aí que desencadeou a depressão. Quer dizer, então, que o início da depressão que atingiu você foi um problema na área Na sentimental. área sentimental. Isso mexeu com o seu emocional a que ponto? Pastor, abalou, porque eu estava bem praticamente na vida financeira, estava bem na área amorosa, só que houve um rompimento. E ali, nesse rompimento, parece que não, envolveu tudo. Eu cheguei a ponto de sentir uma tristeza que eu já sabia que estava me consumindo só, não por dentro, mas todo tipo da minha área. Atrapalhou, aí começou a atrapalhar a vida financeira, a área familiar. E eu perdi praticamente ali, nessa época, eu digo que eu perdi o chão. Porque eu fiquei muito mal. Eu fiquei a ponto de não querer mais trabalhar, cheguei a ponto de não querer mais tomar banho, por causa dessa área sentimental. Então, desencadeou muitas coisas. Então, eu já perdi a vontade de trabalhar até um certo ponto que eu parei de fazer tudo. Eu tinha um trabalho bom, eu saí desse trabalho, e aí eu entrei em outro trabalho também, acabei saindo daquele trabalho, do futuro que eu estava, e entrei num estado de viver por viver. Eu perdi a vontade até de viver. Essa foi a real história. Quem me conhecia antes do jeito brincalhão que eu era, eu me divertia. No momento que eu me sentia bem quando estava perto das pessoas. Mas fora era outro Rafael. Quando eu estava sozinho no meu canto, aí vinham os bombardeios de pensamento. Pensamento de suicídio. Eu tentei o suicídio uma vez e fiquei muito mal, a ponto de eu querer desistir. E foi uma coisa atrás da outra. Quando começou isso, tudo aconteceu uma coisa atrás da outra. Desde eu perder o meu trabalho, desde eu querer o suicídio, aí eu conheci um, digamos, amigo, né? Na parte do suicídio, que eu tentei tirar minha vida, um colega meu tinha acabado de comprar uma moto. E eu pedi para dar uma volta nessa moto. E aí veio os bombardeios no pensamento, na cabeça, que eu vi que começou a dominar tudo na minha mente. E aí eu peguei essa moto e, perto de onde eu moro, tinha Fernando Dias, eu comecei a acelerar sem fim. Comecei a acelerar a moto até o ponto que eu vi uma viatura, avistei uma viatura e eu parei e falei, puxa, o que eu estava fazendo? O que eu tentei fazer na minha vida? Aquele momento eu consegui raciocinar, de parar e falar, o que eu tentei fazer? E aí vivi na vida de balada, comecei a beber a ponto sem ter limite. Uma coisa que no passado era só de final de semana, começou a virar diariamente começou a acontecer isso. De eu beber constantemente. E aí eu tinha o alívio na bebida. Tinha aquele alívio, mas depois que passava o efeito, voltava tudo de novo. Então, era simplesmente eu perdi o chão de novo. Ficava mal, chorava no meu quarto, ficava sozinho, mas quando chegava alguém, tentava ter aquele momento meu de, não, tô bem. Tentei buscar ajuda, até um ponto de um próprio chefe meu falar, cara, procura um psicólogo, procura alguém que vai... Você não tá bem, você não tá num estado que não tá bem. Paguei o psicólogo e quando fui chegar no dia para ser atendido, eu não fui. Eu simplesmente, na porta, eu fui embora.
que na minha cabeça eu estava bem. Na minha cabeça tudo estava tranquilo, não precisava ir pro psicólogo. E aí só foi piorando. Daquilo que era uma noite que eu saía sábado e domingo, começou a virar segunda, virar terça. O dinheiro que eu ganhava eu gastava. Gastava com bebida, gastava com noitada. Era bom no momento, mas depois que passava tudo, no outro dia você colocava a mão na carteira, o dinheiro que eu tinha já não tinha mais, simplesmente sumiu. Comecei a perder tudo. Até um ponto que teve uma vez que, para mim, foi o auge, que uma vez eu cheguei de madrugada em casa, depois de 2 dias, virado, e aí eu vi minha mãe apareceu, e quando eu morava com minha mãe, eu voltei para casa da minha mãe, porque quando eu estava no relacionamento, a gente estava numa casa, e a gente estava morando junto, e nesse momento eu voltei para minha mãe, e depois de 2 dias virado, sem aparecer na minha mãe apareceu chorando para mim. E ela falou, eu prefiro que morrer do que ver você assim. Então, essa parte que minha mãe falou foi a que mais me marcou. Ali foi o meu ponto-chave de querer realmente buscar ajuda. Porque eu não estava bem. Você ficou assim durante quanto tempo? 2 anos, pastor. 2 anos. Eu vi umas fotos suas ali que mostramos. Você estava sempre sorrindo, né? Olha aí, sempre feliz. Quem ia imaginar que por trás desse sorriso tinha um desejo de morte? Quem ia imaginar que por trás dessas fotos, aí quem olha para você está feliz da vida, olha aí, ó, um litrão na mão e o outro copinho do lado. Quem ia imaginar que esse Rafael estava prestes a cometer o suicídio? Ninguém, né? Sim. Ninguém sabia que Ninguém você estava sabia. passando. Eu tenho os amigos meus, tenho um amigo mais chegado que irmão que nem ele percebeu que eram uns momentos difíceis, até que percebia sinais, mas não, o momento que eu tava na noitada, o momento que eu tava aí pelo mundo, ninguém percebia, mas o problema é quando você tá sozinho. O problema é quando vem os bombardeios de pensamento, que quando você está com a mente ocupada fazendo alguma coisa, tudo bem, mas quando você está sozinho que começa os pensamentos de suicídio, pensamento de querer, né, tirar a vida, de querer sair. O pensamento que mais vinha na minha cabeça era aquele de você fazer uma coisa, por exemplo, saber que é errado e você sozinho, não, eu vou continuar fazendo, preciso fazer isso para me aliviar. Você sabia que era errado fazendo aquilo. Por exemplo, sair, tinha que trabalhar, muitas das vezes eu entrava às 7 horas da manhã, 6h30 eu estava chegando em casa ainda. Sabia que era errado, mas o bombardeio do pensamento me levava para a rua. Me levava a querer os bailes da vida, né? Assim você viveu durante 2 anos. 2 anos. Um inferno. Um inferno. A mente era bombardeada por pensamentos negativos a todo instante. Daqui a pouquinho você vai contar a sua história, como você mudou essa situação, porque eu queria colocar um telefone da nossa central de atendimento para que você que está nos assistindo, você enviasse uma mensagem. Você pode salvar esse número aí no nosso WhatsApp. Você pode mandar um WhatsApp agora, ou você pode ligar. O telefone está aqui. Se tiver aquele número maior para colocar na tela, fica melhor para quem está em casa assistindo ver. Está aí o número 11 3573 3662. A Milena Mello falou assim: estou acompanhando vocês pelo Instagram, não estou bem, preciso de ajuda. Estou depressiva, tenho ansiedade, tenho síndrome do pânico, moro em um lugar que não gosto e não tenho ajuda, guardo muita mágoa e tantos outros problemas que ela fala aqui também. Temos também aqui o Bruno, né, que está pedindo oração pela esposa dele e tantos outros problemas que tem enfrentado na família. O Denis também enviou a mensagem, falou que está muito mal. Você que está aí nos acompanhando de qualquer lugar, seja aqui de São Paulo, seja de algum lugar do Brasil através das redes sociais, se esse programa chegou até você agora, com certeza é porque você
está precisando de ajuda. E nós temos para dar para você o que você precisa. Então, pega aí o seu telefone, ligue, não perca tempo, ligue agora ou então envie uma mensagem para a gente, porque nós vamos ajudar você. Agora eu vou mostrar para você alguns sinais de depressão. Eu queria, Rafael, que você sinalizasse disso aí que você vê na sua tela. Qual que fazia parte da sua vida? Qual era o principal problema que você tinha aí desses sinais que a gente vê aí na tela? Bom, dos sinais são muitos. Eu tinha tristeza constante, era algo que me afetava não só em um momento, mas era constante, como está escrito ali. Era de dia, era de noite. Eu tinha a vontade mesmo, era de dormir, porque eu sabia que dormindo eu ia esquecer os problemas, eu ia esquecer o que eu vivi. Se sentia só, mesmo com muitas pessoas, né, ao redor meu, que gostavam de mim, que me apoiavam, mas mesmo assim podia ter 100 pessoas juntas comigo, mas eu tinha essa solidão. O sentimento de culpa tinha bastante também, de não estar fazendo certo, sabe? Mesmo tá fazendo alguma coisa ou não me sentia... Tinha esse sentimento de culpa também. Vontade de sumir era muito grande também, a ponto de eu já tentar sumir também, tentar ir para um outro estado ou outro lugar, mas não mudava, o sentimento estava ali. Vontade de sumir, desejo de suicídio tive também, me acarretou, acho que foi o fundo do poço. Agitação, não parava, também tive agitação. Tive uns pensamentos negativos, contrário também do que eu saber o que era certo, o que era errado. Vida sem cor, chegou a um ponto que eu não entendia o que eu estava fazendo ali. O que eu estava fazendo da minha vida. Isso tudo fazia parte da sua vida. Tudo fazia parte da minha vida. Você sofreu assim com esses sintomas tudo durante Sim. 2 anos. 2 anos. 2 anos. Agora, ele falou o que ele tinha. Qual é o problema que você tem? Inclusive, você pode entrar agora aqui no Instagram do Depressão Tem Cura, @a.depressãotemcura. E eu queria que você deixasse aqui nos comentários o que você carrega dentro de você. Como a Milena acabou de falar, ela falou assim, ó, é tudo isso e mais um pouco. Tenho medo constante e falta de apetite, né? Qual é o problema que tem tirado a sua paz? O que está acontecendo com você que fez você entrar numa depressão profunda e você não tem dado conta mais? Nem os remédios resolvem mais. O Rafael foi curado. Daqui a pouco ele vai contar para você como é que ele saiu dessa. Porque nesse fundo de poço, quando você chegou, que você falou que a sua mãe desejou até que você tivesse morto, né? Do que ver você naquela condição. O que aconteceu para você mudar e ser liberto disso? Eu tive que fazer uma decisão. Eu acho que a palavra que a gente pode usar é a decisão. Eu tive que tomar uma decisão. Eu vi que a depressão que eu estava passando não afetou só a mim. Afetou as pessoas que eu amava, afetou a minha família, afetou amigos. Então, não era... Eu vejo hoje que a depressão, ela não afeta só a pessoa. Quem está com depressão, a pessoa que está do seu lado também sente sua depressão. Família, né? A Percebe família. e acaba convivendo, né? Percebe e acaba ficando mal, fica chateado por não poder fazer alguma coisa por você. Então, ali foi a minha virada de chave. Eu falei, eu preciso tomar uma iniciativa, né? Preciso fazer alguma coisa, preciso buscar ajuda, alguma coisa que me leva a sorrir verdadeiramente, um sorriso verdadeiro. E o que você fez? Você tomou remédio? Não, eu fui convidado. Eu recebi um convite para participar de uma palestra e ali começou a mudança. Eu fiquei com receio. Digamos que eu falei, puxa, eu fiquei meio assim, não sei se eu devo ir, mas ele fez um desafio tão forte para mim que a pessoa que eu
ali mesmo já mudei minha cabeça. Falei, eu vou. Porque a dor era tanto, a dor doía tanto dentro, que eu estava procurando qualquer maneira de tirar ela. Então fizeram um convite, vamos ter uma palestra e se nada acontecer, você não precisa mais pisar lá. Eu falei, não, então eu vou. Então eu vou acreditar nisso aí. E aí eu fui numa palestra e assisti, continuei indo, foi uma quinta-feira, e aí eu fui a primeira quinta, depois fui a segunda, terceira, e na primeira eu já senti uma mudança, já senti algo diferente. Era como se eu tivesse ali deixado 50 quilos de peso das costas. Então, ali começou a minha caminhada. Ali começou a minha mudança, né? E aí eu fui através acho que pode falar, né? Da Igreja Universal. Da Igreja Universal, através de uma palestra que aconteceu na quinta. Que eu sou muito grato, por sinal, foi ali que tudo mudou. Então eu comecei a entender que era uma dor que não ia passar com remédio. Mesmo eu tomando sem ser diagnosticado, era uma dor que não ia passar com remédio. Então eu fui, participei, me senti leve, me senti bem. Depois fui numa outra quinta-feira, lembro que fui num domingo também. Eu sei que nas 4 visitas que eu fiz, as 3 primeiras na quinta e a última no domingo, ali eu já estava bem. Ali eu já estava sorrindo. Ali eu já não tinha mais vontade de beber, não tinha mais vontade de fumar. Ali eu já não tinha mais vontade de sair. Então eu vi que realmente estava funcionando, estava resolvendo. Então foi assim que eu começou a minha caminhada, começou a minha mudança. Sem precisar tomar remédio, sem precisar ver nada de fora, ver vídeo, nada. Foi simplesmente ouvir e quebrar o orgulho. Quando no passado, quando hoje como o tema é mágoa, o meu principal foi isso, perdoar. Eu sabia que eu tinha que perdoar mesmo não ter feito, mesmo eu não sendo errado. Então a mágoa me pegou demais, a ponto de porque depois que eu me perdoei, eu sabia que tinha que perdoar a outra pessoa. Então eu fiquei naquilo, falei, puxa, eu não vou perdoar, não fui eu que errei. Mas a outra metade do peso tinha que tirar sim. Quando você liberou o perdão, então aquele peso, aquela dor, todo aquele sofrimento saiu de dentro de você. Saiu. Foi muito difícil, porque eu tive que bolar uma estratégia para mim poder ver aquela pessoa. Então, no tempo que a gente morava junto, eu fui caçar uma peça de roupa. Fui pegar uma peça de roupa dela e aí eu falei, preciso te entregar uma coisa. E ela não queria mais me ver. Eu falei, mas eu preciso te entregar. Mas, na verdade, ali foi o meu contato para pedir o perdão, porque eu sabia que ela me vê. Falei, é uma peça que você gosta muito. Não, tá, então eu vou. E eu fui lá, mas eu não queria. Mas eu sabia que para eu ter paz, eu precisava... Era isso que faltava, o perdão. Que a mágoa estava tão enraizada dentro de mim, a ponto de eu falar, eu não vou perdoar essa pessoa. Não fui eu que errei, eu não preciso fazer isso. Mas aí eu entendi que eu precisava perdoar. E aí eu marquei o encontro e ali mesmo estava gritando para mim não perdoar, mas eu consegui. A vontade era de pegar no pescoço e, né? A vontade era essa. Mas você perdoou. Foi muito difícil, mas depois que eu entreguei para ela, falei, não é isso que eu vim trazer para você. Na verdade, eu vim te pedir perdão. Te pedir perdão se eu te fiz alguma coisa. E é só isso. Ali eu virei, mas fui embora, mas eu saí leve. Ali foi a outra metade do fardo que eu estava carregando, mesmo eu não ter errado por completo, porque não vou falar que só a outra pessoa errou, eu também errei, mas não a ponto do nível que chegou. Mas ali eu tive paz. Ali foi
Foi a sua virada de libertação, chave. a libertação completa. A libertação completa. Hoje, como é que você está? Hoje eu estou realizado em todas as partes, né? Hoje, depois de que eu vivi tudo isso, parece que Deus completou o dobro na minha vida, né? Hoje eu sou muito bem casado, tenho minha esposa, a gente vai para 3 anos já de casado. Hoje eu tenho minha empresa também de limpeza, a gente presta serviços para muitos lugares, muitos estados. Espírito Santo foi o principal. Hoje estou realizado. Hoje tudo mudou, tudo foi completo. Hoje a obra foi completa, a gente pode dizer assim, né? Vida nova. Uma vida nova. Você pagou quanto aqui para receber essa vida nova, para ficar bem? Porque há quem diga assim, é pago, eu não tenho dinheiro. Quanto que é? Nada. Foi totalmente gratuito. Teve o meu sacrifício, né? Teve a minha vontade de querer, de quebrar o orgulho e falar, não, eu preciso de ajuda e confiar. Eu tive que usar aquela frase que eu falei lá no começo. Se nada acontecer, eu não piso mais. Se nada acontecer, foi minha última porta. Se nada acontecer, eu não piso mais. E hoje eu tô até hoje aí, né? Aconteceu muitas coisas, né? Muitas coisas. Até o que eu não esperava aconteceu. De bom. De Né? bom. O que você não encontrou lá fora, aqui você encontrou. Qual a mensagem que você dá para quem está te assistindo agora? A gente tem aqui muitas pessoas, Rafael, nos acompanhando. Por exemplo, eu vou falar o nome aqui da Delícias da Ju, está nos assistindo. O Alessandro Nunes, Deus abençoe o senhor, seu Alessandro. A Priscila, Olívia, o Rodrigo, a Milena, a Cristiane, muita gente aqui, a Vanessa, a Maria, a Michele, Luma, Kevin, o Jefferson. Tem muita gente assistindo você agora. E eu queria que você deixasse para essas pessoas uma mensagem. Há pessoas que estão te vendo aqui agora que estão sofrendo muito, muito mesmo. Fala para ela o que ela tem que fazer. Não é difícil. Você precisa ter uma atitude. Eu costumo falar que é tirar a dor e não a vida. Na época eu queria tirar a vida, não queria tirar a dor. Então você que está assistindo agora, há jeito sim. Teve jeito para mim. Mesmo quando eu achei que não existiria um jeito de uma mudança na minha vida, mas teve. Por isso hoje eu sou completo, sou feliz, estou realizado. E se eu estou hoje, você também pode estar. Então, procura ajuda. Eu fui muito orgulhoso a ponto de não querer ajuda. Por muito tempo, porque senão ia ter durado menos isso. Mas eu fui lá, busquei ajuda e não me arrependo. Hoje eu tirei a dor, hoje eu estou feliz, estou completo. Até o que eu não esperava acontecer, aconteceu. E eu tenho certeza que vai acontecer na sua vida também. Valeu a pena ter vindo aqui. Valeu a pena. O mesmo desafio que fizeram para o Rafael, eu faço para você. Se você vir aqui, no Templo de Salomão, ou na Universal mais próxima da tua casa, não acontecer nada, você não vê mudança nenhuma, não volte mais. Não venha mais. Você precisa vir uma vez só.